Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, saudações, boa noite ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Esse que vos fala é Magno Constantino. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia. Hoje, dia 28 de setembro, eu venho trazendo um tema muito legal, muito interessante, que é a morte na bruxaria. Como lidar com esse acontecimento que é natural e comum a todas as religiões? Qual que é a visão da bruxaria? O que a bruxaria prega? Para onde vamos? E aí também a gente vai acabar falando um pouquinho de reencarnação. E você pode participar do nosso programa através do MSN, que é o despertardamagia@live.com. despertardamagia@live.com é o endereço do MSN, onde você pode enviar as suas perguntas e as suas dúvidas e também as suas sugestões para a gente melhorar o programa para você. E você ainda concorre a brinde participando com a gente. Pode mandar a sua dúvida ou a sua pergunta através deste MSN, despertardamagia@live.com. O programa Despertar da Magia também possui um blog. No blog despertardamagia.blogspot.com você pode tanto conferir a programação da Rádio Voz de Aruanda ao vivo, em tempo real, e também pode baixar os programas anteriores que ficaram gravados aqui do Despertar da Magia, ok? Vamos começar então o programa de hoje. Toda religião, toda crença possui uma teoria sobre a morte, né? Para onde nós vamos, o que está preparado do outro lado do mundo, deste mundo físico, para cada um de nós. E na bruxaria, na Wicca ou no paganismo em geral, também não é diferente. Os bruxos em geral, eles acreditam em uma cidade, em um plano espiritual chamado Summerland, que significa Terra do Verão. É um termo muito conhecido dentro da bruxaria e ele se refere ao outro plano, ao outro mundo, para qual os mortos, as almas, são encaminhadas após a morte física. Então, para a gente, assim como o céu para os cristãos é conhecido como paraíso, para nós, bruxos, pagãos, wiccanos, nós entendemos que a Terra de Verão é o nosso paraíso. É um lugar alegre, é um lugar onde nós vamos nos reencontrar com a deusa. Só que lá é um lugar muito gigante, e cada um é encaminhado de acordo com a sua vida, sua trajetória na Terra. Cada um é encaminhado para um departamento, vamos colocar assim, diferente. Na bruxaria nós acreditamos na reencarnação, mas nós não acreditamos na lei completa do karma, né? Como, por exemplo, o seu karma são as coisas ruins que você cometeu, e essas coisas ruins vêm como um peso na sua trajetória agora nessa vida. Porém, a gente não acredita que nós estamos aqui para apagar esse karma. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, para chegar cada vez mais próximo dos deuses, e a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias, com menos karma ou com mais karma. Isso aí vai depender da trajetória de cada um, do caminho de cada um, mas no final das contas, todos nós iremos voltar aqui para cumprir a nossa missão, para dar continuidade à nossa missão. Ao contrário de outras religiões que acreditam que acabou, morreu, você vai ser julgado para o bem ou para o mal, para o céu ou para o inferno. Então na bruxaria é um pouquinho diferente. O bruxo, o pagão, quando ele desencarna, ou seja, quando ele morre, nós acreditamos que ele vai para a Terra de Verão,
para aprender. Ele vai para buscar algumas lições daquilo que ele precisa melhorar, daquilo que ele realmente precisa para alcançar o objetivo dele, para cumprir a missão dele. Então, dentro da teologia da Wicca, este é conhecido como um período de descanso e de recuperação. Então, uma vez que a gente vai para esse plano elemental, né, onde o reino dos elementais é muito forte, a gente começa a atrair, a gente começa a entrar numa fase de renascimento. Daí, desse renascimento, a gente pode encarnar novamente em qualquer dimensão da natureza, né? As dimensões da natureza são imensas. A gente acredita que podemos voltar como animais na condição animal, jamais elemental, tá, gente? Mas na condição animal ou na condição humana mesmo, ou ficar a um período como espírito, como guia de alguém, como conselheiro de alguém. Isso daí depende da evolução e do que você adquiriu durante a sua encarnação, durante a sua última encarnação. E aí é interessante também a gente aproveitar e falar um pouquinho do aborto dentro da bruxaria, né? Dentro do paganismo, como que é visto a questão do aborto. Para nós, o aborto, aquele espírito que foi abortado, ele teve ali o seu curso interrompido porque ele só precisava daquele momento de vida. Então, ele só precisava daquela experiência de nascer, ou seja, para ver a luz do sol, ou seja, para ouvir, ou seja, simplesmente para marcar a presença na vida de alguém. Então, ele desencarna e aquele espírito que é abortado, ele não tem mais a condição, a necessidade de voltar aqui em outras vidas. Se ele ainda tivesse essa necessidade, consequentemente, ele não seria abortado, ele teria seguido um curso aí natural de crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E isso também é permitido pelos mestres do karma, né, pelos espíritos responsáveis por guiar os desencarnados a uma nova encarnação. Às vezes é destinado simplesmente para pessoas que precisam aprender. Então, uma pessoa que tem um caso de aborto na família e tudo mais, é uma pessoa que precisava de passar por aquela situação, por aquele momento, porque aquilo já lhe traz uma evolução espiritual. A gente acredita que a gente já vem com um plano de vida, porém existe o livre-arbítrio, ou seja, de seguir este plano ou não, somos livres, né? Porém, quando você encarna aqui nesse plano, a sua alma, o seu subconsciente, ele já sabe de tudo que você tem que passar e do que você realmente está buscando aqui na Terra. Algumas pessoas, no decorrer da vida, no decorrer da sua encarnação, são limitadas, né? Essas limitações não são muito compreendidas por nós, é vista sempre como um castigo por algumas religiões, e na verdade não é. O que seria uma limitação? Seria uma pausa, por exemplo. A gente tem um espírito que veio com a missão de ser um sacerdote, um líder espiritual, e essa pessoa escolheu não viver este plano que foi projetado para ela. Ou seja, ela vai levar a vida dela como se ela não tivesse uma missão a ser cumprida. Daí, existem os espíritos do karma, os espíritos, eu acredito que seja da fraternidade branca, dentro da minha crença. Dentro de outras crenças, pode ser qualquer outro espírito que vocês queiram chamar. Mas que esses espíritos fazem essa pessoa sofrer um acidente, ou perder algum dos membros, ou passar por uma situação, na nossa visão, trágica, para ela poder despertar, para ela poder aprender, para ela poder se reconectar novamente com a força essencial dela, a força que fez com que ela viesse nesse planeta para cumprir uma missão dela. Então, muitas das vezes, muitos espíritos são limitados para aprender, para voltar para o caminho inicial. Então, assim, em termos práticos, todo bruxo acredita que quando nós morremos,
nós simplesmente voltamos ao útero da deusa, nós voltamos ao ventre da grande mãe, o caldeirão de renascimento, né? Onde nós vamos poder, ali naquele momento de descanso que é tido por outras religiões, vai ser um momento de reflexão, um momento de encontro com nós mesmos, para a gente poder entender como foi a nossa vida, como nós aproveitamos aquela oportunidade e o que, que a gente precisa para evoluir, para o que, que a gente precisa para voltar aqui, o que a gente precisa de fazer de diferente, né? E não cometer os mesmos erros. Então, as correntes de bruxaria, elas se diferenciam justamente na questão de como se processa este renascimento. Summerland não é um único lugar pós-morte dentro da bruxaria. Existem outros lugares, existem outras correntes de pensamento ao qual as pessoas retornam à vida, retornam aos seus antepassados, e dali é feito uma reunião, né, digamos assim. Eu vou colocar dessa maneira para você entenda melhor. Né? E nessa reunião é colocado para o recém-desencarnado o que ele fez, o que ele conseguiu cumprir a missão dele ou não. Então é importante. Esse momento de pós-morte, muita gente tem como tristeza, como dor, é claro, confesso que até eu não consegui ainda me adaptar completamente à morte, embora dentro da Wicca, dentro da bruxaria, existe um culto de vida e morte, né? Existe um respeito, uma adoração muito grande para essas forças e para esses fenômenos naturais. E para mim é algo completamente difícil de entender, não é nem de aceitar, né? De entender o porquê que às vezes, em um momento tão bom, tão pleno das nossas vidas, nós temos o nosso fôlego ceifado, né? E isso faz com que a gente, olha os pontos positivos da morte, né? Faz com que a gente não perca tempo com coisas fúteis, faça com que a gente pare sempre para refletir sobre as nossas limitações, o quão fraco é esse plano, e que a gente sempre se lembre de que há algo maior, de que há uma existência suprema que está disposta a cuidar de nós, que está disposta a nos revigorar, a nos dar uma vida eterna como a gente tanto almeja. Mas essa vida eterna vai ser de acordo com o que cada um busca, com a busca individual de cada um. Quem busca a evolução, quem busca o cumprimento da sua missão, lógico que vai ter um descanso após a tarefa cumprida. Agora, quem busca, quem não nada busca, vai ficar para trás, né? E essa pessoa tende a voltar mais e mais vezes em condições mais e mais precárias para poder aprender mesmo, né? Assim, para nós, o espírito, ele é simplesmente um molho de energia sem forma, sem sexo, é como se fosse uma faísca de luz. E ele se move através dos mundos de encarnados e desencarnados, e cada encarnação que ele vive, cada nova experiência que ele tem, ele alcança algum tipo de evolução. Essas pessoas que são muito livres, que são muito abertas a conhecimento e tudo mais, geralmente já passou por essa experiência anteriormente, né? Já as pessoas que não admitem determinadas coisas, determinadas situações da atualidade, da modalidade, que estejam aí na moda, essas pessoas possuem algum trauma, né, de vidas passadas, por isso elas não conseguem lidar. Por exemplo, as pessoas que possuem racismo, que possuem preconceito contra homossexuais, que possuem alguma forma de discriminar um outro membro da sociedade, né? Estamos todos nós nas mesmas condições. Há algum esclarecimento aí para essa pessoa nessa vida, que tem que vir nessa vida. E ela traz com ela algum trauma, alguma má experiência, né, dentro deste assunto. Há ainda também uma crença de que a terra de verão ou o país de verão, os espíritos que não desejam renascer, eles tornam-se mentores de seres da própria família, de pessoas da própria família mesmo, né? Então é muito comum a gente ter dentro da bruxaria bruxos
ou magos que trazem mentores como avós, avós, espíritos da própria família que foi permitido vir para repassar o conhecimento sobre magia, os ensinamentos e tudo mais. Eles são chamados de ancestrais, aqueles que viveram em alguma época e hoje zelam pelos seus familiares. Isso é muito interessante, porque no Halloween, que é o acontecimento que nós vamos ter agora no próximo dia 31 de outubro, há um culto, há uma reflexão muito grande sobre essa ancestralidade. O Halloween é visto hoje pelos bruxos tanto como um momento de Samhain, né? O Samhain ele é visto tanto como um momento de reflexão sobre a morte, quanto também de conexão com os ancestrais e também o início de uma nova vida, de um novo ciclo. Por exemplo, assim como no calendário gregoriano nós temos o Ano Novo, do dia 31 ao dia 1º, né, do dia 31 de dezembro ao dia 1º de janeiro, nós temos o Ano Novo. Para nós, o dia 31 de outubro é o que marca esse momento de passagem de ciclo, de término e início de um ciclo. É o momento onde os mundos, os portais dos mundos espirituais estão abertos e nós podemos nos conectar com os nossos ancestrais, com entes queridos que já se foram, a curto ou a longo prazo. Então, esse culto que dentro da bruxaria tem aos ancestrais é algo muito forte e enraizado dentro de nós. Todo bruxo ele vem com a missão de dar continuidade do que ele começou, né? E hoje nós temos um grande número de bruxos, de pagãos se revelando, né, para o mundo, devido ao fato de que essas almas foram permitidas retornar agora, após o período da Inquisição. Então, nós tivemos vários momentos da história em que houveram planos espirituais de resgate de almas. Nós tivemos os momentos dos hippies, onde várias almas do umbral foram resgatadas. Nós tivemos o momento dos emos, né, onde várias almas também foram resgatadas, almas de soldados que muito mataram. Por isso, os emos têm uma tendência à melancolia e ao suicídio, né? Nós tivemos os momentos do momento da homossexualidade, em que está tudo muito aflorado, ou seja, pessoas que foram abusadas em outras vidas. É tudo muito relativo. Cada caso tem que ser estudado à parte, mas a gente pode generalizar por ser algo comum. Então, um estudo sobre a reencarnação, ele se baseia em algo muito mais profundo do que isso que eu estou passando aqui para vocês. Mas quem quiser aprofundar melhor, quem quiser conhecer melhor, pode fazer uma regressão para entender melhor sobre a sua vida atual. Eu recomendo que a regressão ela só é um bom caminho para te ajudar a evoluir, caso você já tenha uma noção do que você realmente tem para cumprir na sua vida. A regressão ela pode ser muito negativa em caso de pessoas que não conseguem separar o mundo físico do mundo real, perdão, do mundo físico do mundo irreal, do mundo espiritual. Por exemplo, a regressão ela pode ser algo muito negativo se você não conseguir separar o mundo espiritual do mundo material. Por exemplo, pessoas que fazem regressão e descobrem de repente que na última vida matou o seu próprio filho e que agora esse filho veio como irmão, são pessoas que ficam condicionadas a uma tristeza muito grande toda vez que olhar para este irmão. Então é importante que você faça uma autoanálise de si mesmo, e nem todo mundo está pronto para saber quem foi na última vida. Né? Em vidas passadas, nós não tivemos só reis e rainhas, nós tivemos soldados cruéis, nós tivemos inquisidores, nós tivemos escravos, senhores de fazenda que batiam nos escravos, tivemos índios que sofreram demais. Então nós temos povos que foram extintos, né, por massacres e tudo mais. Isso a própria história nos mostra. Então não adianta você
buscar uma regressão achando que você, eu fui Leonardo da Vinci em outra vida. Não, sabe? Coloca os seus pezinhos no chão, enxerga a sua realidade, porque se você tivesse sido uma boa pessoa, um bom camarada na última vida, você não estava aqui novamente. Você estava como um mentor espiritual para ajudar o planeta a evoluir, para ajudar outros planos a encontrar a sua realidade, encontrar a evolução que todos os espíritos buscam. Como eu estava falando do mundo dos mortos, para os bruxos, o mundo deles, um dos mundos que eles acreditam é o país de verão, o Summerland, ou a Terra do Verão. Há também Avalon, é um deles, é um dos mundos, é um reino perfeito de amor e beleza, e é descrito em manuscritos antigos dos irlandeses. Avalon é apenas uma das demonstrações da crença da humanidade na existência de um lugar melhor para viver, mesmo que seja após a morte. Há também um lugar chamado Terra da Juventude, que é o Caer Cid, que é da mitologia celta. Caer Cid, lá nesse plano espiritual, há uma fonte que jorra vinho doce, e dessa fonte, quem bebe dela se dispõe a voltar novamente à Terra para novas experiências. Lá, o envelhecimento e as doenças não existem. Então, esses são alguns dos planos espirituais que os bruxos acreditam que vão após a morte. Eles não acreditam em inferno, porque para nós não há pecado. Para nós estamos aqui na condição de aprendizes, de alunos, né? Então, não há pecado. Há erros, há falhas que podem ser corrigidas a qualquer momento. E o pecado é algo que prende muito as pessoas, né? Que deixam as pessoas muito preocupadas. Muita gente acaba cometendo atentados à própria vida devido à pressão que há sobre elas da existência desse tal pecado, desse tal inferno. Então, os bruxos, eles são bem livres dessa concepção, dessa visão. A gente acredita que somos seres errantes, que estamos aqui para aprender e que, se não der tempo nessa vida, há outras vidas disponíveis para a gente retornar e aprender a buscar mais conhecimento, a evoluir. Vou falar agora para vocês algumas divindades ligadas à morte. Tá? Essas divindades, vocês devem ter total cuidado ao trabalhar com elas, ao invocá-las, ao pronunciar inclusive o próprio nome delas, porque são entidades que não possuem um senso de humor, que não possuem uma ligação muito grande com seres encarnados. Tá? Então, são entidades que devem ser tratadas com total respeito, porque um dia nós vamos nos encontrar diante delas e aí nós vamos ter que prestar conta do que a gente vier a usar de energia delas aqui no plano físico, ok? Lembrando que esse programa vai ficar gravado no meu blog, que é o despertardamagia.blogspot.com, e você pode mandar suas dúvidas por e-mail e também por MSN através do despertardamagia@live.com. Então vamos lá. A primeira divindade é Anubis, deus egípcio. Ele é o deus do submundo, dos mortos, dos embalsamentos e também dos cemitérios. Cemitérios são lugares sagrados para os egípcios. Ele guarda as sepulturas e conduz as almas a um julgamento. Querendo ou não, toda religião, toda crença vai pregar esse julgamento. Vai pregar... O julgamento é mais nada do que uma reflexão. Não quer dizer que vai ser um encontro com uma divindade, onde essa divindade vai apontar o dedo na sua cara e mostrar os seus erros. Não, mas nesse momento de desencarne, no momento em que se chamam de julgamento, você vai ter um encontro consigo mesmo e você vai poder perceber, entender melhor sobre quem você foi, o que você fez de bom e de ruim. E daí haverá um auto-julgamento. Tá? Então, essas entidades, esses deuses, essas divindades, eles só facilitam esse encontro com nós mesmos. Ok? Uma outra divindade é Amente, deusa da morte. É uma deusa egípcia também, que recebe os mortos nos portões do submundo.
oferecem aos mortos pão e vinho antes que ele entre pelos portões que conduzem a um outro mundo. Há também uma divindade chamada Anjay, também é uma divindade egípcia da morte, responsável pelo nascimento das almas no mundo pós-vida. Ou seja, é necessário morrer para nascer em outro lugar. E essa divindade é a responsável por esse renascimento no plano espiritual. Há uma outra divindade aqui, Azrael, de acordo com o Corão, é um anjo da morte que recolhe as almas no momento do falecimento. É um dos 4 mais elevados anjos de Alá. Há também uma divindade chamada Barão Cimetière, que é a Loa Voodoo dos cemitérios, um espírito ancestral, um deus relacionado com a sepultura e com os cemitérios. É uma divindade africana, tá bom? Uma outra divindade africana e voodoo é Barão Samedi, que este é um deus que controla a passagem entre o mundo dos vivos e também o mundo dos mortos. Sizin, deus maia da morte. Ereshkigal, deusa suméria e Suméria dos mortos. Dispater, deus romano que governa o submundo ou o mundo dos mortos. A sua correspondência na Grécia é o deus Hades. Hades todo mundo conhece, o deus grego que governa o submundo, o mundo dos mortos, e é também um deus das riquezas. Itondé, deus africano da morte, que também protege os caçadores. Kalá, deus hindu da morte e da destruição. Mania, deus romano dos mortos, que é mãe dos fantasmas. Morta, deusa romana dos mortos, que cortava o fio da vida aos mortais, levando-os a partir para o outro mundo. Esse fio da vida também é chamado de cordão de prata, ou cordão prateado, e ele se rompe, é um fio que liga os nossos corpos espirituais ao físico, é o fio que liga a vida à matéria. E esse fio ele se rompe no momento do nosso desencarne, no momento da nossa morte. Alguns vão ter uma morte mais trágica, então eles vão demorar a despertar no plano espiritual, e outros terão a morte mais lenta, então serão bem acolhidos no plano espiritual. Naêmia, deusa romana que atende e cuida dos funerais. Perséfone, deusa grega da morte, que tornou-se consorte de Hades, ela é considerada a rainha dos infernos. Os infernos, gente, ele pode ser descrito não como um lugar de fogo e tudo mais, mas um lugar onde os seus sentimentos, as suas emoções, porque o fogo representa isso, sentimentos, emoções, pensamentos, mágoas, remorsos, tudo há exagero. Então a dor, ela é muito grande, a tristeza é muito grande, o remorso, tudo é muito grande, porque o fogo, não existe foguinho e fogão, né, no sentido de dor. Queimar é queimar, você se machucou, já era. Então, daí vem esse conceito de inferno. Há também uma deusa chamada Proserpina, é uma deusa romana da morte, ela também equivale a Perséfone na mitologia grega, também como Perséfone foi raptada por Plutão, correspondente a Hades na Grécia, e assim coroada pelo casamento enquanto rainha dos infernos ou rainha dos mortos. Há também o deus Plutão, deus dos infernos ou do submundo, ele equivale também ao deus Hades da Grécia. Yama, deusa hindu da morte, que julga os mortos. É isso, gente. Essas divindades, elas podem ser invocadas em momentos da sua vida em que você quer que elas matem, não alguém, mas algumas situações que estão ruins para você. Elas podem retirar da sua vida a pobreza. Essas divindades podem fazer você renascer para essa vida mesmo, no sentido de melhores condições de vida para si mesmo. Só que você tem que tomar muito cuidado, sempre se dirigir a elas com muito respeito, com muita sabedoria do que está fazendo, do que está buscando, porque são entidades que lidam com um mundo, com uma dimensão que para nós é desconhecida. Então por isso que há esse medo, né, esse receio da morte, devido a esse desconhecimento, porque é apagado nas nossas memórias, da nossa memória, do nosso subconsciente,
as experiências que nós temos na hora do desencarne e após ele também. Então, nós só vamos conseguir lembrar nas encarnações em alguns momentos, se fizer parte da missão daquela pessoa, ela vai ter alguma lembrança, ela vai ter um esclarecimento espiritual sobre o que aconteceu com ela naquele momento. Mas tudo é muito organizado no plano espiritual, existem leis severas que regem o universo, e as coisas não acontecem por acaso, não acontecem da forma que nós desejamos e também não acontecem de qualquer maneira. Então, prepara papel e caneta, que agora eu vou passar alguns rituais para vocês, saindo desse clima de morte, esse clima tenso de reflexão, né? Prepara aí papel e caneta para anotar. Quem não conseguir anotar agora, não conseguir acompanhar, não tiver papel e caneta acessível, lembrando, o programa fica gravado e vocês podem conferir depois tudo direitinho no blog despertardamagia.blogspot.com, e daqui a pouquinho também eu posto esses rituais lá e você vai poder acessar, copiar e praticar tranquilo na sua casa, ok? Vamos lá. Pó mágico para a prosperidade. Antes de passar a receita desse pó, é importante que eu deixe bem claro para vocês que a prosperidade, ela se trata de um estado de espírito, tá? Ela tem que partir de dentro de você. Então, não adianta você praticar 300 rituais para a prosperidade se você vibra numa energia negativa, de pobreza, de economia, né? Então, toma muito cuidado com isso, porque senão você vai estar fazendo um ritual para uma coisa e atraindo para você outra coisa completamente diferente. Ok? Então, vamos lá. O pó mágico para a prosperidade, você vai precisar de um punhado de folhas de eucalipto, um punhado de folhas de louro e um punhado de folhas de manjerona. Ok? Esses 3 punhados têm que ser quantidades iguais de cada um. Você vai triturar essas ervas em um pilão, mentalizando, enquanto você faz esse ritual, o propósito para o qual essas ervas serão usadas. E aí você vai transformar elas em um pó bem fininho, tá? Você vai triturar ela bastante para ela se tornar um pozinho bem fino. É importante, gente, que no período ali que você estiver triturando, você pense em coisas boas, em coisas que você quer conquistar, o que seria a prosperidade para você naquele momento que você está buscando. Então, você vai colocar todos os dias um pouquinho desse pó na entrada da casa ou do seu comércio e até mesmo dentro da sua carteira, pedindo que a prosperidade seja sempre presente na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Deve ser guardado em um vidro transparente, mas não em um lugar escuro. Ela deve ser utilizada em local iluminado para pegar a luz do sol, que proporciona energia e sucesso. Gente, é importante você não utilizar esse pó sozinho. Se você mora numa residência, numa casa que tem 5 pessoas, todas as 5 pessoas têm que fazer uso do pó. Não adianta só um vibrar na energia da prosperidade e outros vibrarem em energia contrária. Então, você vai tratar de tudo, da sua casa e de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor. Beleza? Facinho, né? Lembrando que quem tiver dúvidas pode enviar para o MSN do programa, despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Aproveita para entrar no blog e se tornar seguidor para você concorrer a brindes. Agora, no final do mês, a gente vai ter brindes e você pode concorrer. despertardamagia.blogspot.com é o endereço para você acessar, curtir os programas, os programas gravados. Vamos então agora a um outro ritual. Esse ritual é muito pedido em todos os e-mails e, atendendo a esses pedidos, vou passar para você água de rosas. Esse ritual é para despertar a paixão. Deve ser utilizado com muita sabedoria, com muito cuidado, porque é um ritual que trabalha com energia do amor, e energia do amor, dependendo de como você vai direcionar, você pode mudar aí o percurso, tanto seu quanto de alguém, ok? Se você vai precisar para esse ritual de água de rosas para despertar a paixão, você vai precisar de 2 xícaras de chá de água filtrada, tá? Ou água mineral, 1,5 xícaras de álcool de cereais, você encontra em farmácia,
1,5 xícaras de chá de pétalas de rosas vermelhas. Isso você vai pegar as pétalas mesmo, vai ferver essas pétalas nessa 1,5 xícaras de água e depois vai pegar só o chá, tá? De 8 a 10 gotas de essência de rosas vermelhas. Pronto, agora como é que nós vamos preparar tudo isso? Coloca todos os ingredientes em um frasco, aqueles frascos escuros, imaginando paixão ideal imaginando paixão, não pense em alguém específico. Mas é importante que esse frasco seja daqueles frascos antigos de remédio, mas aí você vai pegar deles para colocar todo o seu preparo dentro desse frasco. É ideal que você faça em uma sexta-feira, que é dia de Vênus, na hora de Vênus, então você pode consultar aí direitinho, uma tabela astrológica, e tem que ser na lua cheia, ou seja, dá para vocês praticar esse ritual na próxima sexta-feira, que vai ser lua cheia, ok? Você vai deixar em repouso em um ambiente escuro por 15 dias. Após esse tempo, ele já está pronto para o uso. Você pode usá-lo de várias maneiras, nos lençóis para aquela noite de amor, ou mesmo como perfume. Seja sábio quanto ao uso e não vai exagerar, ok? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela sua companhia e pela sua participação no programa de hoje. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana, às 8h30, no programa Despertar da Magia, aqui no vozdearuanda.com. Um super beijo e até o nosso próximo programa. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.